Olá pessoal, eu sou a Melissa e eu vou falar para vocês sobre os fatores que atuam sobre a variabilidade já estabelecida, como por exemplo a migração. A migração é o deslocamento de indivíduos, podendo ser dividida em imigração, que é quando os indivíduos entram em uma população, e emigração, que é quando eles saem dessa população. Através da migração, é possível que novos genes sejam introduzidos em uma população. Esse processo é chamado de fluxo gênico. Assim, se indivíduos saírem de uma população para outra da mesma espécie, poderão introduzir genes que não ocorriam antes, aumentando a variabilidade genotípica. Agora, com relação à seleção natural. A ação da seleção natural consiste em selecionar indivíduos mais adaptados a determinada condição ecológica, eliminando aqueles desvantajosos para essa mesma condição. A seleção natural atua permanentemente sobre todas as populações, eliminando os fenótipos desviantes. O ambiente não representa um sistema constante e estável, o que determina interações diferentes entre os organismos e o meio. Essa heterogeneidade propicia diferentes pressões seletivas sobre o conjunto gênico da população, evitando a eliminação de determinados alelos que, em um ambiente constante e estável, não seriam mantidos. Dessa forma, a variabilidade genética sofre menor redução. Darwin, ao visitar as Ilhas Galápagos, observou que um grupo de frigílideos era endêmico daquelas ilhas. Esse grupo de espécies ficou conhecido como os tentilhões de Darwin. Em suas observações, Darwin viu que variação e seleção produziram adaptações não só na estrutura dos pés desses animais, mas também na forma e no tamanho dos bicos. Ele observou também que as sementes eram a principal dieta dos tentilhões que viviam no solo, e todas as espécies de tentilhões se alimentavam de sementes. Mas havia diferenças nos tamanhos das sementes, que cada espécie conseguia consumir, por isso a diferença entre os bicos. O processo de deriva genética ocorre quando a alteração na frequência dos genes é devida ao acaso e não à seleção natural. É o que acontece, por exemplo, quando grandes áreas são dizimadas por fogo ou enchentes, restando apenas alguns indivíduos de certas espécies que não foram atingidos. Um caso particular da deriva genética é o princípio fundador, que se refere ao estabelecimento de uma nova população a partir de poucos indivíduos que emigram de uma população original. Esses indivíduos serão portadores de pequena fração da variabilidade genética da população de origem, e seus descendentes apresentarão apenas esta variabilidade, até que alelos ocorram por mutação. Essa população sofrerá efeitos da seleção natural, podendo dar origem a uma nova espécie. Esse processo, do princípio fundador, parece ser um dos métodos mais comuns de dispersão de espécies animais. A frequência gênica em populações, e aqui em populações a gente se refere a indivíduos da mesma espécie que se reproduzem sexuadamente e compartilham genes, possuem indivíduos diferentes entre si, apresentando coloração, tamanho, entre outras características diferentes. Ou seja, cada indivíduo tem o seu conjunto gênico. A frequência gênica ou alélica de um determinado alelo, dentre um grupo de indivíduos, é definida como a proporção de todos os alelos de um loco de determinado tipo. Agora, como calcular a frequência de alelos de uma população? Vamos usar como exemplo uma população de gatos de 10.000 indivíduos, sendo eles diferentes entre si, tendo como, por exemplo, as possibilidades de genótipos azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Na segunda coluna, a gente vê que 3.600 indivíduos possuem o genótipo azão-azão, 4.800 possuem o genótipo azão-azinho e 1.600 possuem o genótipo azinho-azinho. Cada indivíduo possui um par de alelos. Por isso, por exemplo, os indivíduos que possuem o genótipo azão-azinho têm 4.800 azão e 4.800 azinho, e assim também nos outros. Na quarta fileira, a gente tem o total de alelos azão e o total de alelos azinho, e o total da junção desses dois alelos, azão e azinho, é 20.000 alelos. Agora, para calcular a frequência dos alelos, a gente tem que fazer essa fórmula. A frequência do alelo azão é igual ao número total de azão sobre o número total de alelos totais, que seria 12.000 azão sobre 20.000 alelos totais. Isso dá 0,6 ou 60%. Agora, com relação à frequência do alelo azinho, é a mesma coisa. O número total de azinhos sobre o número total de todos os alelos. Seria 8.000 sobre 20.000. Isso dá 0,4 ou 40%. De terceira opção, a gente tem essa fórmula, que é só substituir caso a gente descubra um dos alelos. Dá para a gente fazer também. Concluindo, a teoria moderna da evolução se tornou
um tipo de eixo central da biologia, aproximando disciplinas como sistemática, citologia e paleontologia, sendo aceita atualmente pela maioria dos cientistas. Uma frase que enfatiza essa ideia sobre evolução é: nada se faz em biologia a não ser à luz da evolução. Essas são nossas referências e obrigada pela atenção.